Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Esse tempo meio frio, meio molhado, a gente fica tudo tudo gripado também, né? É uma alegria estar com vocês nesse fim de semana, nesse domingo de Cerco de Jericó, de oração, de encerramento, de um encontro importante, que foi esses dias de oração que a comunidade fez. É uma característica da nossa identidade, né? Rezar, estar em oração, estar em comunidade rezando. E o Cerco de Jericó, e esse nosso encontro faz parte do cerco, é uma das expressões mais interessantes e mais bonitas da vida de oração da comunidade. Nós, quando começamos o Cerco de Jericó na comunidade javenice, nós procuramos colocar o cerco exatamente na metade do calendário, para que o cerco fosse a motivação e a bênção e a atividade principal da comunidade naquele ano. Então, por isso que é nessa época que a gente faz o cerco, para ficar bem no meio, né? Para, de uma certa maneira, atingir o ano todo da comunidade. Então é uma alegria poder estar nesse cerco. É o fim do Cerco de Jericó, o começo do outro Cerco de Jericó, porque está exatamente no meio do ano. Eu queria tomar com vocês o texto de São João, no capítulo 4. Adorar em espírito e verdade, que é o tema desse texto. Capítulo 4, sobretudo o versículo 23. É a hora da adoração, a hora da oração. Qual que é o contexto desse texto? Jesus Cristo vai encontrar com uma mulher, a samaritana. E aí nós conhecemos bem o diálogo da samaritana. Interessante que Jesus Cristo foi até lá, até o lugar onde ela estava, para encontrar com ela. Porque o caminho normal que se faz ali é pelo outro lado, não pelo lado que Jesus Cristo resolve passar. Jesus Cristo resolve passar por ali para encontrar a samaritana, porque ele queria ter um diálogo com aquela mulher. Bom, se Jesus Cristo tem uma intenção clara de passar por ali para encontrar com aquela mulher, porque esse encontro é um encontro significativo, é um encontro importante que o Senhor quer ter com aquela mulher. Portanto, não é um acidente, não é aconteceu, não, é algo pensado, preparado, desejado para que acontecesse. Então, nós temos que levar em consideração as pessoas que estão envolvidas nesse encontro. Primeiro, a pessoa envolvida nesse encontro é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. E Ele está em missão, Ele está anunciando o Evangelho. Essa é a primeira personagem, que é o que nos interessa. A segunda personagem do texto é a samaritana. Quem que é essa mulher? Por que ela está ali? E por que o Senhor escolheu ter um diálogo com ela? Veja, nós estamos no começo do Evangelho de João, no começo da missão de Jesus Cristo. A partir do capítulo 3 do Evangelho de João, capítulo 2 do Evangelho de João, começa a missão de Jesus Cristo. Nós estamos no começo da missão de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo quer encontrar com aquela mulher? Quer ir ali, naquele lugar, encontrar com aquela mulher. São duas coisas, ele quer ir ali e quer ir ali porque ele quer encontrar com a mulher. A motivação de Jesus Cristo ter passado por aquele lugar, por aquele caminho, era encontrar com aquela mulher. Porque o caminho normal para Jerusalém era outro. Porque ele queria encontrar com aquela mulher. Por que ele queria encontrar com aquela mulher? Porque aquela mulher fazia parte daquilo que ele queria nos revelar. Porque o diálogo, a conversa que ele ia desenvolver com aquela mulher é algo que nos interessa e é importante para que a gente compreenda
o que Jesus quer nos dizer. Quem é aquela mulher? Uma samaritana. Quem é Samaria? Samaria é um pedaço do povo de Deus que se separou quando houve o racha das 12 tribos. 10 ficaram de um lado e 10 ficaram de outro lado, 2 ficaram de um lado e 10 ficaram de outro lado, e aí nessa separação do reino de Israel nasceu a Samaria. E a Samaria ficou com aquela turma que não era muito fiel à aliança. Enquanto uma turma ficou fiel, a outra turma não ficou tão fiel. E essa turma que não ficou tão fiel é a turma que faz parte da Samaria. E que acabou se misturando com outras crenças, outras religiões, e acabou se perdendo um tanto. Então existia um pouco de revelação, existia um pouco do judaísmo, existia um pouco da palavra de Deus, mas existia também um tanto de outras coisas que foram acrescentadas àquilo. Então, o que é a Samaria? A Samaria somos nós. Porque o que é o nosso tempo? Nosso tempo é um tempo misturado das coisas. Porque a palavra de Deus nos foi dada. Existe entre nós, mas com tantas misturas, com tantas crenças, com tanta cultura. Essa é a Samaria. Na realidade, nós estamos vivendo na Samaria. E o Senhor vai visitar a Samaria. Porque o Senhor quer restaurar a Samaria. Porque o Senhor quer que a Samaria conheça a verdade. Porque para lá ele foi. Ele vai a Samaria e encontra uma mulher, uma samaritana. Podia ser um samaritano. Podia ser um... Mas por que uma samaritana? Por que uma mulher? Por que uma mulher? Porque o Verbo veio por uma mulher. Porque a salvação veio por uma mulher. Quem nos deu o Salvador foi uma mulher. E se nós observarmos aquele tempo e o tempo de hoje, dos setores da humanidade, qual é o setor, ou qual é o elemento mais atingido pelo projeto do diabo, pelo projeto do mal, pelo projeto do pecado? A primeira pessoa atingida por esse projeto do mal, projeto do pecado, foi a mulher. Não foi? Eva. Mas foi também por uma mulher que veio o Salvador. Qual é essa mulher? Maria. Portanto, com quem que Jesus Cristo tinha que conversar? Com um homem ou com uma mulher? Com uma mulher. Por isso ele vai conversar com a samaritana. A samaritana, quem é essa samaritana? Uma mulher casada, vocação natural. Quantas vezes? Quantas vezes? Casado um tanto de vezes, aquele marido que estava com ela não era marido dela. Vou falar uma palavra que pode assustar, porque no ambiente que nós estamos. Era uma prostituta. Foi com essa mulher que ele foi encontrar. O caminho que Jesus Cristo fez foi um caminho diverso do que normalmente eles faziam. Ele fez o caminho para se encontrar com essa mulher. Foi no lugar onde ele foi para se encontrar com essa mulher. O Senhor fez o caminho que fez para se encontrar com uma prostituta. Quem que é a prostituta? É aquela que se vende. É aquela que não respeita os tratados, que não respeita os acordos. É a prostituta. Quem somos nós, a humanidade?
Somos prostitutas. Porque o primeiro marido que chega nos leva. O primeiro que paga o preço nos tem. Não para a nossa satisfação, mas para a satisfação daquele que nos possui. É uma história complicada. E Jesus Cristo faz questão de estabelecer um diálogo com essa mulher, com essa humanidade, com essa natureza, com essa realidade. Jesus Cristo fala conosco, fala com essa humanidade de diversos maridos, de vida não muito séria. Jesus Cristo fala conosco, humanidade. E o que ele diz? Ele fala de uma nova vida. Ele fala de uma nova maneira de viver. Fala para aquela mulher que aquele jeito que ela está vivendo não é um jeito que a faz feliz. Vocês vejam, o diálogo de Jesus Cristo com a samaritana é um diálogo interessante, porque ele não falou nenhuma acusação, ele simplesmente falou para ela quem era ela. Que ela tentava esconder o tempo inteiro. Ele falou para ela: você está procurando lugar errado, quer ser feliz com coisas equivocadas, quer se realizar onde não é possível se realizar. É isso que você está fazendo. E por isso você é infeliz. E por isso você vem buscar água nesse poço todos os dias, fora do horário que todo mundo vem, porque você não se sente confortável com eles, porque você não está confortável com você. Não adianta você esconder seu pecado, porque eu conheço o seu pecado. Mas não foi por causa disso, né? Não foi o pecado, porque eu estou interessado em resgatar você, diz o Senhor a samaritana. E o diálogo todo se desenvolve assim. E ao final, Jesus Cristo fala: chegou o tempo e esse tempo é agora. Quando eu li esse texto e estava refletindo sobre ele, esse pedaço do Evangelho que Jesus Cristo fala, chegou o tempo e esse tempo é agora, né? Mas vem a hora e é agora. E isso, quando eu estava lendo, isso me chamou a atenção. Mas vem o tempo e é agora. Para Deus, o tempo é agora. Não é depois. O Senhor quer encontrar aquela samaritana, ou seja, quer encontrar conosco, quer encontrar com a humanidade, quer encontrar com o homem pecador, quer encontrar com a mulher pecadora. Ele não quer encontrar depois, ele quer encontrar agora. Porque há uma urgência em Deus, há uma urgência em salvação, há uma urgência no amor, há uma urgência em Deus em se encontrar conosco. E quem protela esse encontro, quem empurra com a barriga esse encontro, somos nós. Porque para Deus, o encontro dele conosco sempre é agora, não é depois. Sempre é agora. Por isso ele fala para ela: esse tempo chegou para você e é agora. Que hora que foi o seu agora? Ou não está na hora do agora? O Senhor não quer que a gente entregue o nosso coração a Ele amanhã. Ele quer agora. Ele não quer empurrar com a barriga, nos ter nos seus braços. É agora.
Ele não quer nos salvar domingo, Ele quer nos salvar hoje. É agora. O tempo de Deus para nós é agora. Fala aí para o seu irmão, o tempo de Deus para nós é agora. Portanto, a gente não pode protelar isso, não pode empurrar com a barriga isso. E nesse diálogo que ele desenvolve com aquela mulher, eu destaquei 3 coisas importantes. Primeiro, nós encontramos no texto sobre adoração. Mas vem o tempo, e é agora, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores. Adoração é a primeira atitude do relacionamento com Deus. Nós temos uma ideia equivocada a respeito de adoração. Nós achamos que adoração é uma prostração, é um ficar diante do Senhor, ficar diante do Senhor. A adoração é direcionar a nossa vida totalmente para Deus. É fazer com que Deus seja possuidor de toda a nossa vida, em todos os seus sentidos. A adoração não é só aquele momento que nós estamos diante do sacrário, totalmente voltado para Deus, somente para Deus naquele momento. Não, a adoração é a nossa vida é a adoração. Veja, esse é o primeiro mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas significa adorar a Deus. Adorar significa submeter a nossa vida, significa direcionar a nossa vida, significa ter Deus como razão, fundamento, objetivo. Ou seja, fazer Deus o centro de nossa vida. O coração da religião é a adoração. Nós temos por causa da nossa cultura, dos nossos costumes, nós achamos que a adoração é algo à parte. Não, a adoração é o núcleo do nosso relacionamento com Deus. Conhecer, amar e servir a Deus. Adorar. Conhecer, amar e servir a Deus. Adorar. Primeira coisa que o Senhor chama a atenção, então, daquela mulher é adoração. Adorar espírito de verdade, adorar. Submeter a nossa vida. É o primeiro mandamento. É o significado de nossa existência. Adorar a Deus significa submeter-se a Deus. Submeter-se a Deus. Porque quando nós adoramos a Deus, nós somos possuídos por Deus e possuímos Deus em nossa vida. Adoração não é não fazer nada diante de Deus. Adoração é o significado de nossa vida. Adorar a Deus. Por isso, a primeira coisa que nós encontramos no texto, o que chama a nossa atenção é a adoração, que é a vocação cristã, que é a nossa vocação, que é a nossa realização. Não é uma alienação, mas sim um assumir a nossa identidade, assumir aquilo que nós somos. Não é uma passividade, é uma atividade. Estar diante de Deus e submeter todo o nosso ser a Deus. Por isso ele fala para a samaritana adorar. O que acontecia com a samaritana no contexto que nós estávamos conversando? A samaritana adorava tantas coisas. Adorava a si mesma, adorava a sua satisfação, adorava seus maridos, adorava a sua própria vida. E o Senhor agora está falando, não, agora adorar somente a Deus. Ou seja, a nossa vida só tem significado em Deus. Só se realiza em Deus. Só está plena em Deus. Por isso a primeira coisa desse texto nos chama a atenção, desse diálogo com a samaritana, é adorar. Para isso nós fomos chamados para adorar a Deus. A adoração não é perda de tempo, mas é o significado de nossa vida.
Uma segunda coisa que nós vemos nessa proposta de adoração que o Senhor faz à samaritana, que faz a nós, essa adoração é em espírito e verdade. O que é a adoração em espírito? E o espírito aí está com letra minúscula, não com letra maiúscula, porque é o nosso espírito. Ou seja, adoração é a submissão daquilo que é mais importante em nós, o nosso espírito. O que é o nosso espírito? A nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa liberdade. É colocar isso aos pés do Senhor. É fazer de Deus, é fazer do Senhor a razão, a justificativa de nossa existência. Por isso, a adoração em espírito é a dimensão superior de nós os homens, o espírito, aquilo que é a nossa vida, o sentido do nosso ser. Submeter a Deus isso, colocar isso aos pés de Deus, adorar. Perceber que nós somos totalmente dependentes dele e só podemos viver a partir dele, adorar. Adorar é submeter a nossa inteligência, submeter a nossa liberdade, adorar. Não é ficar diante do sacrário simplesmente sem nada para fazer, não, é submeter a nossa vida a Ele. Isso é adorar, em espírito, o nosso espírito, que é a sede de nossa vontade, que é a sede de nossa liberdade, que é a sede de nossos valores. Esse é o nosso espírito, e esse espírito tem que estar submetido a Deus, a adorar. Não aos nossos projetos, mas à vontade de Deus e ao projeto de Deus para nós. Adorar significa submeter a nossa vontade e nossos desejos a Deus. Fazer com que Deus seja determinante em nossa vida. Por isso ele fala espírito e verdade. Adorar em espírito e verdade. Ele dá essa resposta para a samaritana. Adorar a Deus em espírito e verdade. E o que é adorar a Deus em espírito? Nós já vimos. O que é adorar a Deus em verdade? É adorar a Deus com aquilo que nós somos. A nossa verdade. Qual que é a verdade de sua vida? Qual que é a verdade de sua vida? O que dá sentido à sua vida? O que faz a sua vida ser interessante para que você a viva? Essa é a verdade de sua vida. Isso tem que estar submetido a Deus, em adoração. Sem falsidade, em verdade. Sem fuga, em verdade. Sem alienação, em verdade. É o elemento de nossa verdade, do nosso ser. Isso tem que estar submetido a Deus. É a nossa identidade. É o nosso conteúdo de vida. Isso é a verdade. É o sentido e o significado do nosso existir. Isso é a verdade. Portanto, o que o Senhor fala para aquela samaritana é exatamente isso. Você deve adorar, ou seja, a sua existência, o seu ser está totalmente voltado para Deus, no seu espírito, a sua parte nobre e fundamental e de verdade, sem nenhuma ilusão, sem nenhuma fuga. É isso que realiza a vida do homem, da mulher em Deus. E ele vai falar isso para a samaritana por quê? Porque a samaritana precisava voltar-se para Deus. Nós queremos ter um relacionamento com Deus. Então, é adorar em espírito e verdade. Aquela samaritana que representa o projeto humano sem Deus. Voltar para Deus em espírito e verdade. Adorar. Esse é o projeto de Deus para nós. É um projeto que leva a vida inteira e que exige de nós uma coisa somente. Exige de nós nossa conversão.
O que Jesus Cristo falou para aquela samaritana foi exatamente isso. Falou sobre sua vida, falou sobre a falta de significado que existia naquilo que ela fazia, falou para ela sobre a adoração em espírito e verdade, porque ela precisava voltar para Ele, precisava se converter, assumir a vida nova, a vida que Ele trazia e que Ele prometia. Submeter a vida. Isso é a conversão. É isso que Jesus Cristo fez, indo lá naquele lugar. Podia ter passado por outro caminho, não, escolheu aquele para passar naquele lugar, porque Ele queria, naquele lugar, encontrar com aquela mulher. E aquela mulher é cada um de nós. O Senhor dizia de caminhos, faz trajetos longos para se encontrar conosco, para que a gente conheça qual a sua vontade, qual que é a sua vontade a nosso respeito, que é a nossa felicidade. É adorar a Deus em espírito, em entendimento e de verdade com a nossa própria vida. Essa é a resposta que Ele dá à samaritana, essa é a resposta que Ele dá a cada um de nós. Nós que andamos tanto perdidos, com mais de 7 maridos, nós que estamos tão alienados de nossa própria felicidade, o que Ele propõe é isso, adorar. Adorar em espírito, na nossa realidade interior e de verdade, sem fingimento, sendo aquilo que nós somos. Isso Ele propõe para a samaritana, isso Ele propõe para você, isso Ele propõe para mim. E se Ele propõe isso para nós, é porque isso é o que é melhor para nós. Como era o melhor para a samaritana, é o melhor para nós. Adorar em espírito e verdade. Entregar a nossa vida em espírito e verdade. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça um pouco. Nós somos semelhantes àquela samaritana. E vamos ao poço buscar a água que o poço pode dar. E Jesus Cristo foi buscar não a água, Jesus Cristo foi buscar a samaritana. A sede que Jesus Cristo tinha ao ir naquele lugar não era a sede de água, era a sede de samaritana. Deus, em Jesus Cristo, tem sede de cada um de nós. A samaritana sacia essa sede de Jesus Cristo. Quando nós entregamos nosso coração a Ele, nós saciamos sua sede, a sede que Ele tem de nosso coração. Somos samaritanos. E vamos ao poço, porque temos sede. Buscamos vários maridos, várias águas, mas o Senhor traz a verdadeira saciedade de sede. Ele próprio é a água que nos sacia. É aquilo que nós devemos buscar, é aquilo que nós buscamos sem saber. Como samaritanas, Senhor, nós te pedimos, dá-nos dessa água, dá-nos dessa água. Que não tenhamos mais sede, que não precisemos ir cada vez mais em outras fontes. Dá-nos dessa água, Senhor, que é seu Espírito. Nós te pedimos, como a samaritana, dá-nos dessa água.
Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome.